O processo criminal do Edir Macedo tramitou na Justiça Federal por mais de 8 anos. Na verdade, foi 8 anos e um mês. Uhum. Quais foram os supostos crimes que foram atribuídos ao líder religioso? Ele mente, até nisso ele tenta se beneficiar. Nós ganhamos todos os processos até agora. Eu lembro o Clodomir dando notícia, agora a Record, os últimos processos contra o bispo Edir Macedo foram vencidos. A Record, no Domingo Espetacular, foi lá, uma cambada de jornalista vendido, comprado, porque se fosse um jornalista macho mesmo, igual o Gilberto Nascimento e outros, ia falar, opa, isso daí não. É o que eles fazem. O Bispo Macedo, ele consegue até nessas horas ser um injusto, um falso, um mentiroso. Porque, olha, fica como assim? Eu subi num monte, só o Macedo falando das vitórias dele. Até agora, nenhum dos dois montes o povo teve vitória. Isso é importante que eles analisem o que está sendo colocado aqui, vão lá e pesquisem, porque eles vão poder questionar. Vem cá, eu quero entender isso aqui. Por que isso aqui aconteceu? Porque vocês falam uma coisa no altar, vocês cantam uma coisa aqui, canta a pedra aqui no altar uma coisa, mas por detrás vocês têm outros métodos de trabalho, outros métodos de se defender. Então, é uma coisa incoerente. Agora, isso aqui também eu gostaria até que o irmão Street Road comentasse aqui, porque a benção obtida pelo Monte Fake, isso aqui é o que, o Street Road? Eu queria entender. Então, Davi, em 2019, já saltamos de 1997 para o ano de 2019. Sim. O bispo, a partir do momento que os canais de denúncias denunciaram que ele ficou por anos indo no Monte Fake em Israel, e na verdade o verdadeiro monte fica, se eu não me engano, na Arábia. Arábia Saudita, isso mesmo. Arábia Saudita. Isso aí. Ele, para poder se justificar, ele falou assim: eu estava sendo processado criminalmente e agora eu sou inocente. Se eu obtive essa bênção no monte errado, imagine no monte verdadeiro. Só que tem um detalhe. É o que eu botei na tela aí. A prescrição da pretensão punitiva de Edir Macedo ele não pode ser processado por esses crimes. Mas também não pode dizer que é inocente. Por quê? Eu falei isso na live do Ricardo Costa. E nessa live, eu vou só fazer um adendo aqui, porque quando eu dei o exemplo dos crimes, eu mencionei pena mínima no artigo 109 do Código Penal. E não é pena mínima, é pena máxima. Mas de resto, tá tudo certo. Mas vamos dar nome aos bois, Davi? Vamos. Essa aqui. Olha só. Vamos lá. Olha só. O processo criminal do Edir Macedo tramitou na Justiça Federal por mais de 8 anos. Na verdade, foi 8 anos e um mês. Quais foram os supostos crimes que foram atribuídos ao líder religioso? Lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, enviar dinheiro de forma ilegal ao exterior, evasão de divisas e formação de quadrilha. A prescrição da pena máxima de lavagem de dinheiro seria de 16 anos, mas ela cai pela metade, ou seja, 8 anos, quando o réu possui mais de 70 anos. E o Macedo, à época, tinha 74. E isso está previsto no artigo 115 do Código Penal. Segundo a reportagem, na data da sentença,
o processo havia extrapolado 1 mês. Então o bispo não poderia ser condenado. Importante ressaltar o que a juíza disse em entrevista a esse link aí do portal Exame. Por uma série de razões jurídicas que não me cabe e que estou impedida de discutir no momento, a acusação perdeu o grosso da importância, disse a magistrada em nota. Ao chegar na Justiça Federal de São Paulo, o caso foi encaminhado à 6ª Vara Criminal, que estava sob responsabilidade do juiz de primeira instância, que eu não vou falar o nome dele aqui. Na época, o magistrado rejeitou 2 das 5 acusações que o Ministério Público Federal encaminhou à Justiça, que seria a de estelionato e a de falsidade ideológica. Foram aceitos como citado no início da reportagem a acusação pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Quer dizer, a prescrição da pretensão punitiva, ela impede o juiz a aplicação de pena restritiva de direito, pena privativa de liberdade e ou multa, porque a multa ela pode acumular tanto com a pena privativa de liberdade quanto juntamente com a pena restritiva de direitos. E aí eu te pergunto, Ricardo, o bispo ele não pode ser processado por esses crimes, mas ele pode dizer que é inocente? Ele não pode dizer que é inocente. Então, essa foi a bênção que ele obteve pelo Monte Fake, uma prescrição da pretensão punitiva pelo fato dele ter mais de 70 anos. Uma previsão que tá lá descrita no Código Penal e que se estende a qualquer pessoa que se encontra naquela situação. E tem mais um outro detalhe que eu preciso mencionar aqui. Mesmo que se afaste a ilegalidade da remessa de dinheiro para o exterior, a remessa existiu. Então, por que isso foi feito? Para qual país esse dinheiro foi enviado? Qual era a finalidade dessa remessa ao exterior? Não existe a necessidade de realizar obras missionárias como assistenciais aqui no Brasil? É uma pergunta que lá no dia da consagração dos obreiros, juristas, todos os advogados que são obreiros ou jovens devem perguntar para o bispo Renato Cardoso. Exatamente. Exatamente. Não, exatamente. Exatamente. Agora, o meu irmão Tito Rodo, uma coisa que é importante, eu lembro que quando eu fiz a denúncia pública do Monte Fake, na verdade, a gente fez a denúncia tem uns, não tenho certeza, tem 4 anos, 3 a 4 anos. Foi 2019, Davi. Tem 4 anos, então tá certinho. Foi 2019, 4 anos. Quando eu fiz a denúncia, tem 4 anos atrás do Monte Fake, inclusive eu tenho no meu canal do Telegram o áudio do Edir Macedo falando que, olha, é no mínimo hipócrita, quando ele fala assim, nós subimos 40 anos no Monte Fake, no Monte Falso, ele falando. E eu fui atendido naquilo que eu queria. Claro que ele foi atendido, lógico. Ele foi atendido no que ele queria, lógico. Ele foi, porque o único beneficiado na Fogueira Santa é ele mesmo. É ele que é beneficiado, mas tudo bem. E depois que aquele jornalista americano, se eu estiver enganado, fez um documentário falando do monte, o mais provável monte, o local onde Moisés foi atendido por Deus, como o cume queimado, o Macedo falou que mandou um pastor lá e fizeram aquela palhaçada daquele vídeo mostrando que estavam subindo o monte verdadeiro agora. Fizeram documentário nas plataformas dele. Mas a pergunta não é essa. A questão toda é o meu irmão Street Road e o Ricardo que estão aqui. As pessoas que... Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, porque a gente está falando da análise aqui do livro do Mário Justino, mas essa questão da cronologia não é de agora. Esses enganos e essa tentativa dele se ver livre da justiça, eu fico pensando, e as pessoas que durante anos fizeram sacrifício, fizeram fogueira santa, falando assim, não, vamos levar para o Monte Sinai, e ele sabia que não era o monte, ele sabia que não era o local, quer dizer, eu sei que em muitos casos eles nem iam, nem subiam.
como eu já entrevistei o primeiro pastor a fazer uma denúncia pública contra as hipocrisias da Universal no meu canal, o pastor Carlos Magno de Miranda. O pastor Carlos Magno já contou, segundo ele, no meu canal, que o Macedo ficava dentro do quarto com o telefone celular, chorando, dizendo que estava subindo um monte. Então eu fico pensando, para quem deu casa, deu carro, deu aliança, acreditando que o seu pedido estava subindo um monte, Sinai verdadeiro, quer dizer, essas pessoas, elas foram enganadas. Ô Davi, a Priscila só faltou ter um troço no domingo, pela manhã. A Priscila me cutucou assim. Sua esposa, né? A Priscila, minha esposa. A minha esposa me cutucou. Ricardo, você tá ouvindo? Eu tô. Mas você entendeu isso, a gravidade disso? Nunca foi no Monte Sinai verdadeiro. Eu tenho um áudio dele lá. Eu publiquei tem 4 anos. Isso foi passado no mundo inteiro. Eu estava aqui já nos Estados Unidos quando veio isso. Davi, a capacidade de usar os mecanismos aí jurídicos para impedir a verdade, se beneficiar de uma certa forma da questão de idade dele, né? A prescrição da pretensão punitiva, e essa questão, ele mente, até nisso ele tenta se beneficiar. Nós ganhamos todos os processos até agora. Eu lembro o Clodomir dando notícia, agora a Record, os últimos processos contra o bispo Edir Macedo foram vencidos. A Record, no Domingo Espetacular, foi lá, uma cambada de jornalista vendido, comprado, porque se fosse um jornalista macho mesmo, igual o Gilberto Nascimento e outros, ia falar, opa, isso daí não passou não. Se fosse igual aquele outro, não, igual ele venceu a Covid. Globo. É igual quando ele venceu a Covid. Edir Macedo vence a Covid, venceu. O Chico Pinheiro, que deu entrevista num podcast contando como que ele enfrentou lá, por não noticiar o que o Macedo e a Universal queria, que foi punido, foi até mandado embora, tudo. É o que eles fazem. O Bispo Macedo, ele consegue até nessas horas ser um injusto, um falso, um mentiroso. Porque, olha, fica como assim? Eu subi num monte, só o Macedo falando das vitórias dele. Até agora, nenhum dos dois montes o povo teve vitória. O povo não foi respondido em monte, isso, conversa fiada. Quem acredita em subir monte, eu quero achar os milionários. Totalmente enganado do evangelho e da Bíblia, não sabe de nada. Se você é desses, você que está aí assistindo essa live, se você é desses, igual Macedo, o povo da Universal, que acredita que Deus responde no monte, você está precisando ler a Bíblia. Volta lá no prezinho, lá no primário, volta a ler o A, B, C, D, tudo de novo. Tudo de novo. Vai se desintoxicar, vai começar do zero. Porque, um detalhe, Davi, porque se no monte verdadeiro teve essas manobras jurídicas, recursos, o que está acontecendo agora então?